Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do Nova Dimensão Podcast, um podcast de marketing e empreendedorismo onde a gente chama empresários e empreendedores que estão aí no campo de batalha, na jornada e que vão compartilhar um pouco aqui com a gente a sua jornada, mas não só os números bons, as coisas boas, mas o outro lado do empreendedorismo, aquilo que poucos podcasts falam. O empreendedor é um herói, né? E a gente sabe que passam por várias dificuldades e a gente está aqui para falar sobre elas e conversar um pouco disso para você que é empreendedor, empresário que está assistindo, saber que você não passa as coisas sozinho e que você não está sozinho nessa jornada, fechou? E hoje eu tô aqui, óbvio, com o meu co-host, Júlio Lara, CEO da Nova Dimensão Digital, e o nosso convidado é o Joaquim Lopes, CEO da For4C. A For4C é um cliente da Nova Dimensão Digital e ela é uma empresa de software para comunicação em telas digitais. E não só isso, é uma empresa que também junta o Google Analytics do mundo físico. Eu vou deixar com que ele explique um pouco mais sobre isso para vocês, mas vamos receber aqui com uma salva de palmas, né? O Joaquim. Uma salva de palmas, eu fiquei olhando. Boa. Aquele som da galera. Isso, boa. A mágica da Do edição. auditório. É isso aí. Boa. Dani, obrigado pelo convite, obrigado, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vem fazendo um trabalho juntos aí já há um tempo e conseguindo alguns resultados. Bom, você já falou bem da For4C, né? Nós temos uma solução que controla todas essas telas que você vê quando sai de casa. Então, as telas dos aeroportos, dos elevadores, das publicidades, dos shoppings. Então, todas essas telas elas são controladas por um software, né? O termo para isso também é Digital Signage. E nós temos uma plataforma muito robusta que a gente vende no Brasil e mais 7 países, utilizado para controlar essas telas. Tanto para jornada de cliente, né? Quando a gente fala de loja, espaço de entretenimento, cinemas, estádios, etc., quanto para publicidade fora de casa. Então, desde a tela que você tem no elevador, ou nos aeroportos, ou nas ruas, em pontos de ônibus, relógios, outdoor de LED. Então, tudo isso pode ser controlado pela nossa plataforma. E há 2 anos, a gente entendeu que nós precisávamos de apoiar mais o nosso cliente, não só controlando aquelas mensagens e fazendo aquilo acontecer de uma forma fluida e com inteligência, mas também ajudando ele a entender mais sobre o público, sobre as pessoas que passavam perto daquelas telas, como era a jornada das pessoas que, no final das contas, eram os nossos clientes finais, né? A pessoa que assiste a tela, que vê a tela, são os clientes finais da For4C. A gente entendeu que a gente sabia muito pouco e ajudava pouco ainda os nossos clientes a compreender esses fluxos, esses padrões de comportamento, e com isso a gente perdia a oportunidade de gerar insights para eles que pudesse ajudá-lo a mexer nos indicadores, nos principais indicadores da empresa. Foda. Tomar decisões pautadas em dados, né? Exato. Eu costumo dizer que até 2021 a gente era uma empresa de software. Então, o nosso discurso ele tinha muito robustez, segurança de dados e usabilidade, enfim. E de 2021 para cá a gente fala em retorno de investimento, em métricas, jornada do consumidor. Então, mudou um pouco assim, a forma como a gente leva a nossa oferta para o mercado. Massa. Muito show. Inclusive, eu gosto até de sempre quando eu dou o exemplo do que é a For4C, eu falo assim, cara, quando você vai numa praça de alimentação, tem o Burger King, tem o McDonald's, tem diversas lojas. E lá tem telas. E aí, às vezes, no Burger King, por exemplo, tá passando o cardápio em cada uma das telas. Depois muda e passa o hambúrguer grelhando em todas as telas juntos. Aí eu falei, você sabe como é que faz isso? Aí a maioria das pessoas respondem, com um pendrive. Eu falo, não, tem um software ali dentro que faz isso. Aí ela, nossa, que bacana. Eu falei, é isso que meu cliente faz. Então é bem legal, assim, a gente tentar trazer de uma forma mais simples o que é, né? Porque às vezes Digital Signage, software, as pessoas não entendem, mas basicamente é um software que está integrado ali a uma tela e que agora até gera dados e insights para tomada de decisão. Animal. Tá vendo aí, né? Olha o peso do empresário que a gente tem aqui hoje. E eu apresentei, mas nem deixei ele falar, meu co-host, Júlio Lara aqui.
Então fala Nem aí pra precisa, galera, pô. O que você espera desse episódio de hoje? Cara, a gente tá com um cara aqui que eu sempre sento pra ouvir o que ele tem pra falar, né? Os insights que ele tem pra trazer. Já é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande. Então, assim, todo podcast é diferente, todo convidado é diferente. Eu tenho certeza que ele tem alguma coisa aqui pra agregar com quem tá escutando ou assistindo a gente, que com certeza se a pessoa tirar esse insight e aplicar o negócio dela, ela vai conseguir colher bons frutos. Boa, vamos lá, hein? Ó, Que jogou a régua lá em cima. responsabilidade, hein? Pô, levantou a barra, caramba. Bom, falamos sobre tudo isso, mas para a gente entender quem é o Joaquim, hoje CEO da ForC, essa empresa que atende clientes em mais de 7 países, a gente precisa entender quem era o Joaquim lá atrás, né? Então, vamos começar um pouco lá do começo. Joaquim, você é formado? Se você é formado, em que você é formado? Quando você estava lá na faculdade com seus 19, 20 anos, o que você imaginava que você iria fazer da sua vida? Se, obviamente, você não imaginava que seria CEO de uma empresa como a ForC, talvez. Mas quem que era o Joaquim lá atrás? Quais eram os sonhos dele? Cara, eu vou começar a contar essa história por volta ali dos 13, 14 anos, um pouquinho antes, e que vai explicar um pouco um padrão, talvez um perfil de comportamento, assim. Eu sempre fui muito inquieto, né? Eu sempre quis fazer várias coisas, e isso é uma coisa até que eu me policio um pouco para não abrir demais o leque, né? Eu tenho ao longo dos anos aprendido isso. Mas aos 14 anos eu me mudei do interior de Minas, de uma cidade que se chama Ponte Nova, que é onde eu nasci, e me mudei para Belo Horizonte para jogar futebol. Eu não sei se você sabe. Jogador? Eu não acredito. Só dentro da quadra. Isso foi lá em 98. Eu tinha, na época, 14 anos, e aí eu joguei nas categorias de base do Atlético e do Cruzeiro nesse ano de 98. Nossa. Legal. Eu evito falar isso, porque aí a galera me chama pra jogar bola. E aí vem Aí que ninguém mudou entende um pouco. nada. Aí ninguém entende nada. Ou vem aquelas piadas, cara, você tá no lugar certo agora, empreendendo e tal. Não era mesmo, Foi bom, né? Mas é isso. E aí, por vários fatores, né, assim, da época, né, da estrutura, de como foi e tal, a coisa não deu certo, jogar futebol, né? Eu sempre avalio tudo que não dá certo e tento aprender com aquilo, né? Eu aprendi que naquele momento, com aquele fracasso, vamos dizer assim, que foi não ter continuado a carreira, eu aprendi algumas coisas, mas a principal é que eu deveria ter insistido mais. Sabe, assim, eu tive algumas dificuldades que não foram fáceis, tive lesão, tive várias coisas, assim, por mudar de cidade, por ficar longe da minha família e tal, que não foram fáceis. E eu também nunca abriram mão, né? A minha família nunca abriu mão de eu estudar em escola muito boa e tal. E aquilo colidia um pouco, assim, né? Com a rotina que eu já tinha ali nos treinamentos, mesmo sendo categoria de base. Mas o principal foi que eu escolhi parar, né, ali e fiz uma escolha mais baseada no meu plano de futuro, né? Pensando lá na frente, né? Eu poderia estudar, eu teria muito mais oportunidades e tudo aquilo. Começou a não fazer muito sentido para mim, e o desempenho que eu estava tendo não estava sendo bom, e teve as lesões, então juntou tudo e eu escolhi parar. E durante muitos anos eu me arrependi disso. Hoje eu tenho isso muito ressignificado, mas eu arrependi porque, não porque pelo que poderia ter sido e tudo, mas pelo processo. Eu acho que não é que eu larguei mão muito fácil, mas eu acho que quando você quer uma coisa grande, você precisa insistir mais. Você tem que trabalhar até aquilo ali dar certo. E quando você faz isso, às vezes não dá certo exatamente do jeito que você planejou, mas dá certo de alguma forma. Então, nesse caso, eu acho que eu desisti muito rápido. Isso moldou o meu comportamento. Eu queria só entender qual que foi o estalo que deu pra você fazer isso. Tipo, não vou mais continuar e vou seguir um outro caminho. E eu te faço a pergunta, porque acho que o Dani até é prova disso. Eu vivi isso que você viveu com o skate. Foi diferente. Tá. Eu cheguei a ser vice-campeão brasileiro amador de skate. Eu era patrocinado, andava pra caramba. Hoje em dia sou igual você, né? Mais ou menos. Ainda acerto umas manobras legais. Mas eu tive esse momento de andar muito e parar e analisar. Ou eu vou ser skatista profissional, que é totalmente diferente de jogador de futebol profissional, né? Em termos de ganhos financeiros, etc. Mas eu tive esse momento de o que eu vou ser? Skatista profissional ou vou seguir uma carreira mais padrão, né? Não que hoje em dia sendo empresário não é tão padrão assim, nada né? é padrão. Mas nada é padrão. Mas assim, eu pensei, cara, vivo de esporte, daquilo que eu amo, ou vou seguir uma carreira ali
corporativa, né? Uma cadeira empresarial. Aí só para vocês entenderem, o estalo do Júlio foi a minha mãe dando um estalo na orelha dele e falando, vai trabalhar, moleque. Boa. Mas eu queria entender o que deu esse estalo. Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, nunca é uma coisa só. Sim. Mas se eu pudesse resumir, tivesse que escolher uma coisa, é que eu não estava feliz. O que para mim antes era um prazer, e assim, mesmo quando eu estava no interior ainda, eu me dedicava muito. Uhum. Né? Eu tinha uma rotina de treino e tudo. Aquilo deixou de ser um prazer. E por quê? Porque eu tinha que treinar mais? Não era esse o problema. Mas a forma como estava a minha rotina estruturada. Então, assim, eu me deslocava durante muitas horas, todos os dias. E eu fui insistindo e os resultados não vinham da forma como eu queria. Aí eu não estava fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Legal. Né? Ao mesmo tempo que eu estava jogando futebol, eu estava vivendo numa cidade nova, com turma de amigos novos, pessoas novas, longe da minha família. Então, assim, eram muitas novidades, era muito barulho. Tá? E no final das contas, eu não estava tendo mais prazer naquilo. E eu acho que esse foi o gatilho. Assim. Legal. Eu percebi que eu estava muito perto de parar quando, em vez de eu falar assim, cara, hoje eu vou treinar ou eu vou jogar, eu comecei a falar, putz, hoje eu vou treinar, hoje eu tô cansado, eu não tô com vontade de treinar. Entendi. E tal. Então, assim, quando... E não era um dia ou outro, eu não desisti rápido. Eu tive lesão, eu quebrei o dedo da mão, depois eu quebrei o pulso, eu machuquei várias vezes, depois machuquei o pé, assim. E eu ficava insistindo. Só que toda hora eu meio que estava recomeçando e eu fui perdendo o prazer, não por recomeçar, é porque aquilo começou a deixar de fazer sentido. Entendi. Então esse foi Legal. um termômetro para mim. Mas ainda assim eu acho que eu deveria ter insistido mais, assim. Legal. Bom, e aí, como o Dani estava falando, chegou o momento que você decidiu entre futebol ou o que eu vou fazer. E aí eu também tive esse momento Maori, não sei se a gente pode colocar assim. E eu tive as minhas escolhas, mas eu queria entender as suas. Para onde você foi? Vou fazer administração. Ou você estava com quantos anos? 16, 17? 14 anos. 14. Não, aí já é mais novo ainda. Você só tinha que estudar. Mas você já tinha mais ou menos ali planejado o que você queria fazer? Porque com 14 anos o Dani queria ser astronauta. Ele não conseguiu, só ficou capacete. Eu tô pensando aqui qual dos esportes que eu fui quase profissional. Nenhum. Passou vários na minha cabeça. Futebol, skate, futevôlei. Nenhum. Cara, eu sempre fui uma criança muito ativa, né? E eu costumava ser muito bom nas coisas que eu fazia. Eu aprendi as coisas muito rápido, né? E desde cedo eu jogava futebol, eu fiz aula de um monte de esporte, eu ia bem na educação física da escola. Então, assim, fazia muita coisa, mas eu era um bom aluno também. Não aquele aluno que estudava muito, mas aquele aluno que se ligava ali um pouquinho na aula, prestava atenção, dava uma lida em casa. Então, assim, mesmo fazendo um monte de atividade, eu era um dos melhores alunos da sala. Então, assim, eu sempre tive uma sensação boa de que onde eu colocasse a minha atenção, eu iria bem, assim. Então, mas nessa época eu não sabia exatamente o que eu queria ser. Eu gostava muito da área de comunicação. Você sempre falou bem? Sempre tive facilidade para me comunicar, sempre fui assim, espirituoso, pegava as coisas muito rápido, fazia uma piada, alguma coisa. Acho que sempre tive facilidade para escrever, mas também tinha facilidade com a parte de exatas. Então, nesse momento, eu não tinha certeza ainda. Entendi. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu sempre me desafiei. Eu falei, cara, o que está todo mundo fazendo? O que estava todo mundo fazendo nessa época quando eu parei de jogar futebol? Cara, eu ia continuar na escola que eu estudava, ia estudar ali mais 3 anos, depois eu ia pensar na faculdade. Não, eu já me meti logo num preparatório para uma escola técnica que tem lá em BH, que é um Cefet, tem em vários lugares. Tipo um Senai ou não? Não, é um Centro Federal de Educação Tecnológica. O Entendi. Senai tem uma visão mais profissionalizante para a indústria. Sim. Embora no Cefet também tenha uns cursos técnicos. Legal. E eu fiz um vestibular no Cefet que foi muito difícil, foi mais difícil do que o meu vestibular na UFMG, que era muito concorrido. E aí, cara, foi a hora que eu percebi que a gente tem que se esforçar grande, porque mesmo eu lendo as coisas antes da prova, prestando atenção e indo bem em todas as minhas provas, e minha escola não era ruim, era forte, para entrar no Cefet eu percebi que o buraco era mais embaixo. Assim, eu tive que estudar muito, e aí eu fiz um super intensivo de 1 mês,
E eu lembro que minha família foi pra praia, né? Quando a gente mora lá em Minas, a gente ou vai pra Guarapari ou Cabo Frio, né? Aí eles foram pra um desses lugares, não lembro. E eu fiquei estudando, sozinho lá em BH. E eu passei meio mal, assim, no Cefet, mas passei. Estudei muito e passei. E isso foi uma virada, porque aí eu entrei num pelotão de elite, assim. Onde eu era, com facilidade, o melhor, eu tinha que ralar muito para ser mediano. Porque já vieram umas matérias muito fodas e tal. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais na minha vida, assim. E eu tinha essa coisa de, poxa, eu me incomodava de ter parado de jogar. E eu falava, cara, eu não posso desistir, eu não posso ser medíocre. Isso foi uma escolha. E eu, assim, eu não sei se eu tinha essa clareza, né? Mas lembrando das coisas que eu pensava nessa época, acho que era meio por aí, assim. E aí eu fui fazendo as coisas diferentes. Naquele momento, dado que eu tinha tomado a decisão de não jogar mais futebol, o que eu podia fazer era estudar na melhor escola que eu pudesse. E, obviamente, sem sacrificar os meus pais pagando uma escola. O Cefet é federal, de altíssimo nível e é gratuito, né? Então, aí eu fiquei ali, me dediquei ao Cefet e lá a gente tinha a opção de fazer um curso técnico, né? E não tinha curso técnico de todas as áreas. Mas dos cursos técnicos que tinham lá, o que eu mais gostei era um curso que se chamava Informática Industrial, onde você aprendia coisas sobre eletrônica, microcontroladores, programação, redes, enfim. Era um overview muito embasado, os professores de muito alto nível, sobre a parte de ciência da computação, de sistemas e tudo. E aí eu fiz esse curso junto com o ensino médio. Joaquim? Isso é 99, ali de 99 a 2000. Você estava na bolha das .com, então. Isso influenciou em alguma coisa? Cara, não lembro, acho que não, assim. Eu lembro que eu já ganhei o meu primeiro computador meio tarde, assim. Não fui daqueles moleques de 6 anos que tinha computador. Mas quando eu peguei aquilo ali, eu comecei a mergulhar muito, a procurar sempre ir um pouco além. E eu gostava daquilo ali. E eu já tinha uma visão de como a parte de software ela resolvia problemas. E naquela época, mesmo sem usar a palavra, eu já tinha uma visão do que era escala, de como eu poderia resolver problemas em escala. Ou seja, fazer uma coisa que se replica com facilidade. E eu tinha muita clareza que se eu seguisse aquela área, eu não ia mexer com nada de hardware, de redes e tal. Mesmo naquele momento ali, eu gostava da parte lógica da coisa e de resolver os problemas. E aí o meu curso disso, voei nas matérias que tinham a ver com isso e passei nas matérias que não tinham tanto a ver com isso. E aí no final do Cefet eu tive que tomar uma decisão, porque eu estava fazendo uma coisa que na época chamava vestibular seriado, não tinha Enem ainda, que era você ir fazer, eles estavam testando que você ia fazendo umas provas nas principais universidades federais, no final do primeiro ano, final do segundo, final do terceiro. E aí eu estava fazendo, né, eu ia prestar para 3 faculdades, 2 eu já estava fazendo o seriado e aí eu ia fazer o FMG que não tinha seriado. E aí eu lembro que numa dessas faculdades que não tinha um curso de computação muito bom, eu ia colocar lá que o meu curso seria medicina. Não sei, todo mundo falava, era o curso mais difícil. Segunda opção ou primeiro? Não, era o primeiro, porque eu tinha muita convicção que eu ia passar em computação em pelo menos uma das outras duas. E essa faculdade era que tinha, das 3, era que tinha o pior curso de computação. Então se eu fosse fazer medicina, seria lá. Legal. Então, e aí você tava meio confuso, né? Porque meter medicina do nada assim... Na verdade, acho que, sei lá, todo mundo fala que medicina é legal pra caramba, eu acho que é mesmo, assim. Desculpa até cortar... Família, né? Família fala muito, assim. Você não chegou a passar por esse mudando e não fez faculdade, eu fiz, mas o que eu até hoje vejo, 90% das pessoas, quando escolhe o curso, não escolhe com convicção, a não ser, talvez, medicina e direito. De resto... Ninguém, de fato, tem extrema convicção daquilo que ela está escolhendo. Porque até mesmo eu escolhi lá administração, porque era o que eu mais envolvia vendas, que eu gostava naquela época, mas eu pensei em fazer nutrição, pensei em fazer engenharia. Eu acho que ninguém coloca ali com extrema convicção. Nessa hora aí, ele colocou computação ou medicina, acho que dá pra ganhar nessa bem. Faculdade aqui eu não vou fazer computação nela, né? Eu só foi meio por aí, assim. Mas você vê uma coisa que o Joaquim estava falando, eu estava refletindo sobre... jornada, assim, a sua jornada foi muito acadêmica no começo, assim, depois que você saiu do futebol, né? Você começou a estudar, voltou pra escola, começou a fazer cursinho, entrou na Cefesp, né? Cefet.
Aí depois da Cefet você começou a fazer essa parada para entrar numa faculdade. Eu já fui totalmente diferente. Com 14 anos eu já trabalhava em agência. Aí quando eu acabei a escola, minha mãe me mandou ir para um cursinho para eu não ficar parado, porque ela queria que eu fizesse uma faculdade. Eu pagava o meu cursinho com o meu salário e eu não ia pro cursinho. Saía do cursinho, ia tomar uma cerveja, ia fazer alguma coisa, porque eu sempre odiei estudar aquilo que eu não gostava de estudar. Eu lembro. Eu era muito bom na escola, tipo, sempre tirava nota muito alta, nunca tirei nota vermelha, quase na minha vida. Só que quando eu saí da escola, eu já tinha entendido o que eu queria fazer. Ou eu ia ser gestor de tráfego, porque eu já gerenciava mídias, ou eu ia ser programador, porque eu fazia desenvolvimento de sites. Eu só não sabia o que eu queria ser. Só que na faculdade eu já sabia o que eu queria ser, mas eu já tinha conhecimento de causa. E aí eu conversava com gente que estava fazendo faculdade e a galera falando, tô no meu 2º ano de ciências da computação. E aí eu perguntava algumas coisas técnicas e ninguém sabia. Aí eu falava, a pessoa que está há 2 anos na faculdade não sabe o que eu sei sem entrar. Eu vou perder muito tempo. E aí eu falei pra minha mãe, eu lembro até hoje que minha nota do cursinho foi pior do que a nota quando eu saí da escola. Pra você ter ideia, eu lembro que uma semana antes dele fazer o Enem, que também foi fazer o Enem obrigado, né? Uma semana antes, eu já tava na faculdade. Já tava na faculdade? Não tinha entrado ainda. Tava fazendo cursinho ainda. Eu fiz cursinho 6 meses lá, mas enfim, já tava, tipo, vivendo ali. E eu e a gente, nós dois, nunca fomos. Ele ainda foi melhor do que eu na escola. Só que eu sempre fui um mediano ali, mas numa prova eu ia bem o suficiente pra passar. Mas eu sempre gosto de separar o esperto do inteligente, né? O inteligente ali, ele vai bem na prova, mas na hora da vida real mesmo, ele nunca se dá muito bem. Eu era esperto, então eu era o suficiente ali pra passar, mas sempre me dediquei bastante a estudo, tanto que eu passei numa faculdade pública também, enfim. Mas eu lembro que uma semana antes dele fazer Enem, eu falei, vou testar ele os conhecimentos, porque eu já tinha feito o Enem. E aí eu falei, vou ver se ele tá bem. Regra de 3, Joaquim. Pô, você domina o mundo com regra de 3. Hoje em dia você faz regra de 3 adoidado, né? Mano, é só regra de 3. Minha vida é regra de 3. Eu fui fazer... resolve essa conta aí pra mim. Não sabia fazer. Falei, mano, como que você vai fazer? Aí foi nesse dia que eu falei com a minha mãe. Eu falei, eu vou fazer, mas eu não quero fazer faculdade, não faz sentido pra mim. Eu já tô aqui bem encaminhado, eu só preciso decidir pra onde eu vou, mas eu vou... Tô bem encaminhado, só preciso decidir pra onde eu vou. Eu tava confuso de pra onde eu ia seguir, mas eu sabia pra onde eu ia. No final das contas, o que eu quero dizer é que você saiu do futebol, mas você falou, eu preciso estudar. De alguma forma você entendia que estudar ia te levar a algum lugar ali. E aí você começou a se inscrever, um em medicina, outro em ciências da computação. E aí, beleza, você se inscreveu, e aí provavelmente acho que você passou na UFMG, né? Eu estudei na UFMG. E passou aí, em todas? Passei em todas. Passou em todas. E aí, até em qual medicina? foi? Então, aí a história da medicina é assim, quando a gente teve uma greve, né, tanto os Cefetes quanto as universidades federais, e aí, só que eu não lembro mais do detalhe, mas o cronograma dos vestibulares seriados não foram muito modificados. Das provas, né? Do início das aulas, sim, seria, mas das provas, não. Então, coincidiu uma prova minha do curso técnico lá do Cefet com o dia que eu tinha que viajar para fazer a prova da Federal de Juiz de Fora, lá, onde eu tentaria medicina. E aí o meu professor falou que não ia me aplicar a prova nem antes, nem depois, e que se eu não fosse ali, se eu não fosse fazer aquela prova, eu ia tirar 0, né? E aí era uma prova final, que valia, sei lá, metade dos pontos. Então, se eu tirasse 0 naquela prova, era impossível eu concluir o meu curso no Cefet. Entendi. E aí eu fiquei meio bravo com ele ali, né? Pra não falar outra palavra. Só que eu pensei, falei, cara, daqui a uns 2 meses, no máximo, eu vou ter que tomar essa decisão. Sim. Eu posso tomar ela agora. Sim. Eu posso adiantar essa decisão. E aí eu gostava do que eu fazia ali do curso, enxergava as possibilidades. Você falou que eu tive uma visão acadêmica. Tive, né? Eu sempre estudei. Mas eu também tinha um viés muito prático. Eu nunca fui o cara de ir para o laboratório da faculdade, no sentido, né? Existiam uns laboratórios de pesquisa e tal. Eu nunca fui muito esse cara. Eu sempre trabalhei eu entrei no Cefet, logo que eu comecei o curso, eu já comecei um estágio numa empresa trabalhando como desenvolvedor. Então eu já gostava do que eu fazia, eu já estava enxergando o potencial de como aquelas ferramentas me dariam capacidade de resolver problemas. E aí eu tomei a decisão, eu não fui fazer a prova, né? Bom, se vocês aí não têm a convicção, né, de qual curso,
enfrentem o professor. Depois eu descobri que o sonho frustrado desse meu professor é que ele não tinha sido médico. Nossa, então ele não sei, me falaram birra, isso. Talvez. Não sei, me falaram isso. Mas assim, eu não tenho raiva, enfim, tá todo mundo fazendo o que pode de melhor a todo momento. A gente tem que pensar assim, porque senão você fica pensando de uma forma muito negativa. Então eu nunca descobri isso muitos anos depois e tal, e alguém comentou assim. E aí eu nem fui fazer a terceira prova, mas assim, pelas notas ali, né, e pelo que eu vinha fazendo, acho que a chance de eu passar era muito alta. Tipo, nota de corte era algo em torno de 78%, e eu tinha 90% ali da primeira e segunda prova. E o terceiro ano foi o que eu mais me preparei, então eu subi as minhas notas. Então eu não fiz, aí eu passei lá na Federal de Viçosa e passei no FMG. E aí fiz o curso no FMG, durante todo o curso eu trabalhei. Nessa época, quando eu entrei na faculdade ali com 19 anos, 18 para 19 anos, 18 anos na verdade, foi um momento muito difícil na minha vida pessoal. A minha família teve muitos problemas, eu perdi meu pai nessa idade. Então foi eu tive que ajudar minha mãe, a gente tinha uma situação até confortável, mas por uma série de coisas que também me ensinaram muito como não gerenciar negócio e como não misturar algumas coisas com a família. A minha família ficou numa situação muito delicada e no final das contas eu estava trabalhando e usando os meus estágios para ajudar com as despesas de casa. Então foi um momento de virada ali. Então fiz o meu curso, só que no ano seguinte que eu entrei na faculdade, acho que 1 ou 2 anos depois que eu estava cursando, eu já abri a minha empresa. ForC? Não era a ForC, né? Mas é o que depois virou a ForC. Então, a gente já fez muita coisa lá na ForC, né? Quando a gente abriu a empresa, ela se chamava F6, porque eram 6 sócios, éramos 5 colegas de faculdade. Agora eu entendi de onde vem o F6. E depois uma pessoa do mercado que tinha um interesse comum conosco num dos produtos, né, que foi o primeiro produto lá que a gente criou. Então a gente já teve portal de evento, portal de formatura, software ERP. A gente fez o primeiro ERP do Brasil que rodava no browser e se comunicava com a impressora de cupom fiscal. Olha isso. Olha o ouro do que ele está falando. Tem muita gente, Joaquim, que acredita que empreender é ter uma ideia revolucionária, o melhor projeto pronto para colocar para rodar. As pessoas precisam entender que para colocar um projeto para rodar, ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ter o melhor nome, ele não precisa ser o melhor produto, ele precisa existir. Se você começou com um produto ou uma empresa perfeita, ela começou muito tarde. A ForC que existe hoje, que atende clientes em mais de 7 países, ela já começou lá atrás com um portal de eventos, portal de outras coisas. Então, assim, se você não tivesse começado lá atrás e testado e começado essas hipóteses e colocado a cara em jogo, com certeza a ForC não existiria hoje. Então, é aí que eu quero chegar, extrair isso. Tá. Como foi o começo, esses portais, esses produtos que vocês criaram? Fala um pouco dos desafios, das dores do Joaquim lá de 19, 20 anos que abriu com isso. Mudando, por quê? Cara, eu errei muita coisa durante muito tempo. Essa é a parte que durante muito tempo me deixou muito bravo. Hoje me deixa só bravo. E eu tento olhar para isso, eu olho para isso com o olhar mais otimista que eu posso, que de alguma forma eu estava aprendendo coisas ali. Eu sinto que eu demorei muito a entrar em contato com certos conhecimentos. E aí entra uma coisa que você falou, né? Eu entendia que eu precisava de ter uma formação robusta, forte, eu fui atrás disso. Mas com isso demorei a entrar em contato com outras habilidades, a desenvolver outras coisas. Né? Então, assim, acho que o meu maior erro era pensar que o mais importante da empresa era o produto. O produto ele é extremamente importante e ele é essencial, que você monetiza, né? Ali, a partir dali que vem toda a oferta. Mas o mais importante é a clareza do problema que você resolve. Então, durante muito tempo, eu acho que eu patinei nisso, em diferentes produtos, né? E a formatação da oferta, você entender se o que você está querendo criar, né, se o que você acha que você deveria criar é de fato uma solução para um problema relevante, para um problema grande, que as pessoas vão
que as pessoas vão pagar por ele. Então eu acho que durante um tempo eu ficava desenvolvendo tecnologias e ficava correndo atrás de um problema. Quando a chave virou, ou seja, qual é o problema, para aí sim eu lapidar aqui e melhorar a tecnologia para resolver esse problema. Sim. Aí as coisas começaram a andar um pouco melhor. E aí houve situações, por exemplo, referente a time. O que é o ForYouSee hoje, né, a nossa solução de gestão de telas e tal, a gente desenvolveu um protótipo logo no início, lá em 2006, mas quando a gente foi vender, os equipamentos eram muito caros, né? Uma tela plana, que depois se alastrou, era um produto aí, na época, né, da ordem de 13, 14 mil reais. Sei lá, se a gente for converter, é como se dá fosse mais pagar... de 100 mil reais. Não sei se 100 mil, mas alguma coisa, talvez 50 mil no mínimo. O que é algo meio impensável, sim, assim, né? Então a gente não tinha visão de levantar dinheiro. Então a gente poderia ter levantado o dinheiro para financiar o desenvolvimento desse produto naquele momento, porque a gente tinha uma visão de que ia chegar o momento, tanto que chegou. E mesmo depois que a gente começou a vender as primeiras licenças de ForYouSee ali, a gente teve um pouco de dificuldade, demorou muito a focar só naquilo. A gente ficou com algumas frentes abertas enquanto o mercado ia se estabelecendo. E só de 2015 para cá, 2016 para cá, a gente vem se dedicando 100% a isso. Isso casou com uma expansão grande do mercado e que a gente está vivendo ainda. E eu entendo que a gente nem está no momento de maior crescimento do que a gente faz. Se for pegar o grau de maturidade, ainda está... Eu acho que a curva ainda vai ficar mais íngreme. Legal. Sim, eu acredito nisso. E você falou duas coisas aí importantes. A primeira delas, eu acho que é sobre uma coisa que muita pessoa que está começando, ou até mesmo que já começou, mas está patinando, tem, que é a vaidade, né? Às vezes a gente fica olhando para o nosso produto, olhando para o nosso negócio. Existe até uma coisa que falam muito que quando você quer entender as dores da sua empresa, do seu produto, pergunta para pessoas que não estão vivendo aquilo, porque você tem apego, a gente tem apego à Nova Dimensão Digital, você tem apego à ForYouSee, e quando a gente está apegado, a gente tem um viés sobre isso. E você tinha aquele viés sobre o produto, sobre o que você tinha entregando, só que você não estava olhando para o mercado. Onde, na verdade, o roteiro eu olho para o mercado e eu construo um produto. Não eu construo um produto, me apego nele e tento descer ele goela abaixo para o mercado, né? Tem até uma frase que é muito boa que crie um produto para o seu cliente e não um cliente para o seu produto. Exato. Né? E você falou sobre isso. E aí você falou sobre as ondas que agora vocês estão surfando e tudo mais. E você falou sobre captar investimento e tudo mais. Lá em 2006 você sabia dos termos de startup, investimento, Series A, etc e tal? Ou isso nem existia ou não se ouvia falar muito nisso? Cara, não se ouvia falar muito, assim. Já existia. Eu acho que eu poderia ter sido mais early adopter em relação a isso. Eu poderia ter entrado em contato com isso antes. Mas não, você definiu bem. A gente estava muito focado em entender que o produto se venderia, né? E durante um tempo isso acontecia, né? Só que acabou que a gente ficou meio mergulhado ali. Demoramos um pouco a dar um passo para trás e entender o potencial daquilo e como estruturar um negócio, não um produto, né? O que é o negócio? Tá bom, eu já tinha uma validação, os clientes que viam as demonstrações dos nossos produtos, em geral, compravam. Só que, assim, entre você ter um produto que resolve um problema e ter uma máquina de vendas, tem um caminho grande. Sim, sem Hoje eu vejo muitas empresas que o cara não tem o produto ainda, sim, que é o que a um gente chama de MVP, né? O cara tá ali vendendo o conceito de uma coisa automatizada, mas, na verdade, ele está operando com telefone e Excel. Sim. E aí, quando o problema está super validado, ele tem uma máquina de vendas, ou seja, ele consegue gerar leads com consistência, conhecer taxas de conversões padronizadas. Ele sabe que para cada dinheiro que ele bota para trazer clientes, ele tem dinheiro vezes um múltiplo de retorno. Aí ele foca mais no produto. Só que eu fui aprender isso bem depois, mas assim, a parte boa é que eu acho que eu ainda estou muito jovem, né? Assim, eu queria ter aprendido algumas coisas mais jovem, mas eu aprendi no momento que eu tinha para aprender e acho também que e aí um ponto aí para sua estratégia, na minha opinião, um ponto positivo é que
não entro no mérito se as pessoas deveriam fazer faculdade ou não, mas definitivamente as pessoas deveriam adquirir habilidades complementares. Total. Né? Então, eu, por exemplo, acho que eu deveria ter lido mais coisas sobre autoconhecimento, sobre entender melhor como funciona a mente, que são coisas que eu venho fazendo nos últimos anos e que me ajudam muito. Ou seja, eu transferi um pouco das minhas horas de trabalho, né, de bunda na cadeira ali, desde a época que eu desenvolvia, executava e agora mais à frente de expansão na empresa, para leituras que me melhoram como ser humano. Uhum. E quando você é um ser humano melhor, tudo que você faz é melhor. Sem dúvida. Você é um melhor amigo, você é um melhor chefe, um melhor líder, um melhor funcionário, um melhor atleta, ainda que amador. Então, eu acho que assim, a nossa formação de base, de uma forma geral, ela é falha em não preparar as pessoas para o desafio. Ninguém sabe como é ter uma decepção. Sim. Ninguém sabe como é ter uma perda. Ninguém sabe como você não tem ferramentas para lidar com fracasso. Então eu sou muito otimista na nossa geração por um motivo simples. Independente da área, eu vejo hoje as pessoas comprometidas com o autoconhecimento. Tem muita bobagem aí nas redes sociais? Tem, mas tem muita coisa boa. Sim. Né? O mundo ideal era onde a gente soubesse filtrar e não ficar vendo tanta bobagem e ver as coisas boas, mas a gente está vendo ali coisa boa. A nossa geração, né, a minha geração, ela tem acesso a autoconhecimento. Eu falo com os meus amigos sobre terapia. A gente conversa sobre coisas que os meus pais não conversavam. Quando as pessoas da geração dos meus pais tinham um problema no relacionamento, elas tinham vergonha de falar sobre isso. Buscar terapia não existia. Então eu acredito que nós estamos buscando ajuda e isso está fazendo a gente ser melhor e isso vai fazer que a gente crie as próximas gerações de uma maneira melhor. Então, eu tenho a minha jornada. Eu queria que ela tivesse acontecido algumas coisas uns anos antes, mas hoje isso está bem consolidado para mim. Assim, eu queria fazer uma pergunta relevantes em relação ao que você falou sobre a leitura, e você falou uma coisa que eu discordo em partes, tá? Que você falou, cara, a nossa geração ela tá tendo conhecimento, acesso a conteúdos bons e ruins, e aí você falou que a nossa geração, por exemplo, você tem conversas hoje que seus pais não tinham. Você é uma geração diferente da minha e da do Dani, né? Acho que uma geração acima, digamos assim. Né? Esse detalhe aí foi mas ele é novo. Se vocês pararem para prestar atenção, ele falou que é novo. Mas tudo bem. É que eu tenho 25, ele tem 28. Então muda um pouco. Muda um pouquinho, 3 aninhos aí, né? Tá bom. Mas por que eu não concordo? Porque eu vejo que hoje, diferente, por exemplo, eu vou só contextualizar. Você começou a empreender em 2006, certo? 2006. 2004, 2005 ali. Vamos colocar ali. E aí você foi, cara, errando, mudando até o que é a Ford UC em 2015 ali e começou a expandir. O que eu vejo hoje, e a gente percebe muito, né? Com essa enxurrada de informações, com essa enxurrada de possibilidades, existem duas coisas que estão acontecendo, e aí depois eu vou devolver para você, com o teu conhecimento, tentar trazer aqui até alguns insights para essas pessoas. Eu enxergo duas coisas. Primeiro, com o acesso à informação infinita, as pessoas começam a ter o que a gente chama de obesidade mental. Começa a pensar muito, começa a adquirir informação de todo canto, e diferente de você, que foi o que você falou, que era muito prático, elas são pouco práticas, né? Então, isso é um ponto que eu vejo. O segundo além dela ser uma obesa mental e ela demorar muito para começar, que é um pouco do que o Dani estava falando, elas desistem muito fácil. Isso é o que eu vejo da nossa geração. O pessoal que está vindo agora vamos colocar, 18 anos, começa a trabalhar. Eu acho que não ali. é nem só desistir. Querer mudar, pular de galho em galho. Então o cara, ele começa como dropshipper. Pô, dropshipper é a tendência. Vou mudar para afiliado da Hotmart. Pô, aí ele muda. Aí ele desenvolve um software, conheceu um cara. Pô, o software não dá certo. Aí ele, sabe? Então assim, em 5 anos ele já testou 10 coisas diferentes. E eu vejo que você não. Porque se você talvez tivesse hoje, né, com acesso a acesso a tudo isso, do jeito que você falou, você foi mudando dentro de um negócio só.
Diferente do que as pessoas hoje eu vejo fazendo, que é mudando de galho em galho. Então elas pegam um pouquinho desse conhecimento e aí muda, aí pega um pouquinho desse e aí muda. Então assim, o que eu agora queria trazer, contextualizando isso, que eu falei que eu discordo em termos de geração. Você falou a nossa geração. Eu falei, cara, pode ser que sim, mas eu tenho uma visão completamente diferente. Não sei se você concorda comigo. Sim. O que hoje o Joaquim, que teve esses 10 anos aí de aprendizado, vamos colocar assim, quando que teve o que você falou ali, 10 anos, que teve um acontecimento ali que você começou a se entender melhor, né? Cara, em 10 anos você acumulou um conhecimento que talvez hoje essas pessoas vão demorar 10 anos ou talvez com acesso à informação a gente consiga anteceder um pouco isso, né? Esses 10 anos. Mas o que você vê hoje, contextualizando, baseado nisso que eu contextualizei, por que esse conhecimento é tão importante e como ele se aplica para uma pessoa dessa? De não ficar pulando de galho em galho, de não ficar tentando ser o novo Bill Gates e simplesmente viver o processo que ela tem que viver dentro da própria empresa dela, reconhecendo os erros que ela foi cometendo. Então, o que é esse conhecimento teu, que você acumulou em 10 anos, ele serve para essas pessoas que hoje estão, não vou dizer perdidas, mas cometendo muitos erros que talvez você cometeu lá atrás? Tá. Deu para entender? Deu. Eu entendi seu ponto. Primeiro, eu vou assim... Eu não vou nem concordar nem discordar de você. Eu só vejo que assim, depende... A gente vai ter uma percepção dependendo de para onde a gente olha. Ou seja, você vai ser mais uma coisa ou mais outra dependendo do quanto você olha para uma coisa ou para outra. Né? Depende do que você alimenta. Esses exemplos que você deu do cara que pula de atividade para atividade, tentativa para tentativa meio rápido, né? O dropshipper, aí ele vai para vender conteúdo digital. Gestor de tráfego. E vai desenvolver um software e tal. Cara, isso acontecia há 10 anos atrás. Não é dessa geração. É porque as atividades agora, elas são um pouco diferentes. Mas na minha época também, eu via muita gente pulando de galho em galho. Às vezes não tinha tanta facilidade de criar negócios digitais quanto tem hoje. Já tinha, mas era um pouco menos. Mas existiam muitos empregos. Né? Eu vi colegas mudando de empresa, às vezes 4, 5 vezes no ano. Caramba. E aí uma vez eu li uma coisa que falava, cara, nada... eu não vou lembrar da literatura, foi um dos livros que eu li. O cara falava, cara, acho que é o Mark Manson. Ele falava assim, nada que para você fazer bem feito, para você ter o melhor daquilo, você consegue com uma dedicação menor, acho que 10 mil horas, uma coisa assim. Sim, 10 mil horas de voo, a teoria das Cara, horas de voo. E assim, só que ele extrapola isso para relacionamento, ele extrapola isso para esporte, ele extrapola isso para trabalho. Então, acho que as pessoas às vezes não pagam esse preço da resiliência. Né? Então, assim... Se a gente fizer um paralelo, eu tinha exemplos na minha época, você tem os exemplos atuais, mas eu insisti. Sim. Vocês estão insistindo aqui na nova dimensão. Vocês têm dificuldades. Sim. Vocês são bootstrap também. Sabe? Vocês estão seguindo ali, gerando caixa, autofinanciando o negócio, investindo, contrata mais gente, aí fecha contrato, estrutura empresa. Né? Hoje a gente foi almoçar, eu estava conversando com o Dani. Cara, eu estou agora olhando porque eu preciso de... Tem um diretor de operações sênior aqui que eu tenho essa demanda. Né? Eu estou indo bem, mas para eu dar o próximo passo eu preciso contratar uma pessoa que vai trazer habilidades. Cara, vocês estão insistindo. Sim. Eu lembro nesses 10 anos aí, cara, como eu via pessoas que tinham um nível de qualificação similar ao meu ou menor, eventualmente, com empregos que pagavam muito mais do que eu conseguia ganhar na época. Isso era fácil? Não era fácil. Eu era um jovem cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de hobbies. Entendeu? Mas eu sabia que no final a conta ia fechar a meu favor. Quando eu olhava as principais pessoas que eu admirava, elas tinham uma coisa em comum. Assim, elas iam atrás das coisas que elas acreditavam. E às vezes aquilo demorava um pouco, né? Então tem uma outra frase célebre aí que fala, eu demorei 30 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Sim. Poxa, eu acho que é por aí. Então eu não acho que existe uma geração pior. Eu insisto que eu acho que a nossa geração, não é que ela é melhor do que a nossa. Ela tá pegando um contexto das pessoas que vieram antes e que são as referências. Essas pessoas estão preocupadas com coisas tipo autoconhecimento. Sim.
com equilíbrio, mente, corpo, um cara como trabalho. o Paulo Musi e Eslen Delanogari, que são caras que hoje estão bombando e que tem 300, 400 mil visualizações no YouTube em um dia. Imagina o tanto de jovem que está assistindo um conteúdo daqueles que o Joaquim lá atrás não sabia nem o que era passar no endócrino, sei lá. Exato. Sabe? Então isso é muito importante. Eu entendo você e concordo com você. Exatamente. Agora, eu acho que o maior desafio que a gente vive hoje, você citou um termo aí que é obesidade mental, né? Que é uma forma de falar não é a mesma coisa, mas passa perto ali do paradoxo da escolha, né? Cara, quando eu era criança, tinham 2 marcas de cerveja, né? Sim. Eu não vou citar aqui, mas ou o pessoal tomava a marca vermelha ou a marca amarela. Sim. TV era Globo, SBT, Sim. Manchete, Band. Eu chegava da escola, ou eu ia ver o Pica-Pau, ou o Chaves, que era o que passava no SBT, ou eu ia ver a escolinha do professor Raimundo, ou teve uma época que tinha o Cavaleiro do Zodíaco. Acabou. Cara, hoje você chega, liga o Netflix, aí tem o Amazon Prime, aí tem o tudo, né? Tem o Globoplay, tem tudo ali. Sim. Então, assim, nós nascemos numa época onde não tinham carros, né? Tipo, você tinha 4 montadoras que vendiam carro no Brasil. Se quisesse um carro diferente, era um trampo, você tinha que importar e tal. E cada montadora tinha 3 modelos. O pequeno, o médio, o grande e tinha a caminhonete. Entendeu? Hoje, você tem muito mais opções para tudo. Vai na prateleira do supermercado para comprar um suco. Nossa. É até difícil escolher, né? Tudo, cara, tudo. É tudo. Então, e escolher, né? É uma tomada de decisão. E o processo que mais gasta energia no nosso cérebro é tomar decisão. Sim. Não sei se vocês já perceberam isso. O dia que vocês têm muitas reuniões difíceis, você tem que tomar a decisão. Te esgota. Você chega em casa esgotado, cara. E eu, pelo menos, eu fico cansado para fazer coisas simples em casa. Então, tomar a decisão é muito difícil. Toda vez que você escolhe A, você escolhe não para todas as outras coisas. E eu acho que esse é um dos maiores desafios meus, talvez de vocês também. Sim. Mas tem uma geração que está chegando que ela está acostumada com isso desde o início. Então, eu acredito que eles já vão, quando chegar na idade adulta, eles já vão estar acostumados. Vai ter sempre sido assim, muitas escolhas. Mas para mim, pelo menos, essa virada aí de não fazer todas as outras coisas para fazer a coisa que eu escolhi fazer é algo que exige muita resiliência. Então, essa resiliência me trouxe até aqui com as coisas boas e as coisas também que eu gostaria que tivessem sido melhores. Mas o que anima é que... É só o começo, né? Tudo isso gerou aprendizado, ou seja, eu me sinto super jovem para... fazer um monte de coisa ainda. Não, sem dúvida. Todo e tal. E aí entra, né, assim, nesse tempo, né, também, eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo, porque eu quero viver muito tempo ainda. Eu preciso cuidar da minha mente para estar sempre aprendendo. A gente precisa exercitar a capacidade de aprender. Hoje o que tem valor é o quanto você aprende rápido, né? Então, eu não sei se eu conseguir aí rebater um pouco a bola que você levantou. Sim, faz sentido. Mas eu sigo muito otimista, assim. Porque as redes sociais, elas dão uma visibilidade muito grande para tudo e realmente tem muita coisa que desanima, tem muita coisa ruim e tal, mas se você olhar, também tem muito mais coisa positiva, tem muito mais exemplos. Eu conheço pessoas de 22, 23, 25 anos que estão voando, sabe? Assim, a história de vocês é muito legal, a gente tem algumas empresas que prestam serviço para nós na For4U em diferentes áreas, e às vezes o gestor da nossa conta é um cara de 24 anos que já tem um MBA lá nas faculdades mais renomadas dos Estados Unidos. Então, assim, poxa, essa geração não está perdida, ela está muito bem. Sim. Ela só a gente tem que tomar cuidado, precisa entender um pouco. E tem os caras que desistem rápido, como existia lá atrás, né? Como existia na época dos meus pais, vai existir entendeu? futuramente também. Você falou uma coisa eu acho que sim. sobre decisão que um sócio meu sócio lá de uma outra empresa que a gente tem, a Craques da Bola, que ele falou uma vez pra gente, ele falou pra mim e aí eu falei pro Júlio e assim, é uma teoria da decisão muito foda. Ela é muito foda. Ele ouviu em um podcast, eu não vou lembrar agora pra dar os créditos, mas é basicamente assim, né?
você vai pegar, quando você estiver indeciso, pô, será que eu sigo com isso ou eu vou para lá, né? Teoria da decisão das coisas. Vou comprar uma empresa, não vou abrir uma nova unidade de negócio, não vou E aí você essa fica pessoa, lá não vou. inseguro. E aí ele falou assim, você vai pegar uma moeda e você vai, de um lado, escolher comprar essa empresa e do outro lado, não. Cara é comprar, coroa é não comprar. E aí, pô, eu vou decidir com uma moeda na sorte. E aí ele fala que não tem problema, não importa como a moeda vai cair. O que importa é quando você jogar ela pro alto, pra que você tá torcendo pra ela cair? Olha isso. Sacou? Entendeu? Olha que bizarro esse pensamento, sabe? Você tá com uma decisão, olha pra moeda, escolhe o lado e joga a moeda pra cima. Não é sobre como vai cair a moeda, é sobre o que você tá pensando enquanto a moeda tá girando no alto. Pra que você tá torcendo? E isso passa perto do conceito de intuição, né? Sim. De sentimento. Sim. Uhum. E tem um livro que, se eu não me engano, é o Foco, do Daniel Goleman. Que ele fala que a gente tem dois mestres dentro do nosso cérebro, né? Como se fosse Yin Yang? Não, o Yin Yang tem um pouco a ver com a energia masculina e feminina. Uhum. Isso tem mais a ver com assim, o cérebro que controla, que é o da razão ali, Tá. e tem o que vem de baixo, que você não controla, que te traz os insights. Uhum. Então ele dá lá alguns exemplos de uma pessoa que tomou uma decisão muito difícil sobre vender ou não imóvel, mas ela vendeu no momento certo. Ela teve uma intuição e vendeu. O que a gente chama de intuição é o conjunto de todos os conhecimentos, experiências e observações que você tem, as leituras que você faz, e que às vezes, mesmo que você não consegue conectar as coisas, vem uma mensagem e fala, faz. Por quê? Porque tem uma parte do nosso cérebro, né? Tem lugar que você vai ler isso como subconsciente e tal, que levanta umas bolas pra gente. Uhum. Então, isso que você falou tem a ver com o seu sentimento, né? Tem a ver com... e, de certa forma, né, voltando lá no início da nossa conversa, né? Quando eu decidi não seguir mais, né, tentando ali uma carreira no futebol, eu senti isso, né? Foi uma intuição, né? Não joguei uma moeda para cima, mas eu falei, cara, não tô feliz. E assim foram outras mudanças. Teve uma mudança muito importante na minha vida também, quando eu resolvi vir para São Paulo. Eu queria chegar, tem algumas coisas. talvez aí, porque assim, eu sempre gosto de olhar a linha do tempo, né, do empresário. E se a gente for, não comparando, né, mas você ficou de 2004, 2005 até 2015, que foi mais ou menos quando teve um estalo ali, uma virada. Você teve um momento e ali, a partir daquela data, teve um outro momento, né, que você está vivendo, digamos assim. E aí foi onde você foi buscar conhecimento, autoconhecimento, e começou a ser um novo Joaquim, vamos colocar assim. Eu e o Daniel, a gente meio que não teve, né, essa fase até um estalo para o autoconhecimento. A gente tenta fazer um pouco de tudo, então ter o autoconhecimento, enfim, tipo, empreender já aprendendo, sabe? Mas eu queria entender, o que foi esse estalo? O que aconteceu? Porque acho que não sei se ficou claro aí para o pessoal, mas teve algum momento muito marcante a ponto de alguma não sei se foi ação, algum acontecimento, de fato, que você fez assim, cara, eu preciso melhorar a minha mente, meu corpo, a minha empresa para ser um Joaquim melhor. Não, são duas coisas, né? Tá. Primeiro teve essa virada aí por volta de 2015 que coincide com a minha mudança para São Paulo. Certo. E depois essa parte do autoconhecimento ela é um pouco mais recente, digamos que ela é de 2018 para cá. Legal. Em 2015, né, é aquilo, né? Eu já vinha me incomodando e pensando, eu vinha muito para São Paulo, estar cliente e tal, mas assim, eu comecei a perceber que eu perdi alguns negócios por não estar aqui. Negócio B2B. Uma vez eu ouvi um feedback assim de uma cliente que não fechou com a gente, né? A gente ganhava muitos projetos em vários lugares, mas perdi os projetos em São Paulo. E uma vez uma cliente me falou assim, olha, eu perguntei, poxa, mas a gente estava tão alinhado, você falou que gostou de tudo que você viu e tal, que ia fechar conosco. E de repente estava avançando com um concorrente. Eu falei, mas o que houve? Ela falou assim, um dia eu tive uma emergência e eu liguei para o seu concorrente e 11 da manhã, 1 da tarde, ele estava comigo numa reunião. Aquilo me incomodou muito, porque não bastava
ter a melhor solução e tal. Sim. Pro que eu fazia, as pessoas... Era tudo muito novo ali naquela época, tinha muitos desafios técnicos. Era um projeto no metrô de São Paulo. E eu falei, nossa, eu me esforço aqui, eu vou para São Paulo. Eu lembro que eu pegava os voos de 5 da manhã da Webjet, que eram baratos. Que era mais barato, e pegava os últimos de volta para Guarulhos. Ficava igual um louco para tentar caber o máximo de reunião em um dia ou dois e ia feito louco aí na Marginal para não perder o voo. Era muita aventura nessa época. E aí eu falei, nossa, eu preciso estar em São Paulo, né? E tudo. Só que assim, eu também não tinha uma visão de operações, assim. A empresa não tinha uma estrutura que... Ela dependia muito de mim, eu era muito executor nessa época. E aí a gente fez um ajuste lá e trouxe como sócios do negócio, sócios que a gente tinha em uma outra empresa. A gente viu que a gente estava fazendo um monte de coisa, nenhuma estava indo super bem. A gente falou, qual está melhor posicionada? A gente tem Product Market Fit já validado. Onde que a gente vai dedicar? É aqui na plataforma ForSea. Então a gente foi desligando tudo que a gente fazia para focar. Então esse foi um ponto de virada. Primeiro, foco. Segundo, distribuir responsabilidades. Porque quando a gente fez esse movimento, tinha outras duas cabeças muito importantes do negócio, que eram o Charles e o Emerson, que estavam cuidando de outras coisas. E aí eles assumiram posições no negócio ForSea. Isso permitiu que eu não estivesse mais em Belo Horizonte, pudesse me mudar para São Paulo. Legal. E paralelo a isso, eu participava de um grupo de empreendedores com o Sebrae de Minas. E acho que foi em 2014, 2015, a gente fez algumas missões empresariais para visitar empresas, para visitar outros ecossistemas. Então eu lembro que eu fui para Coreia, Japão. E aí a última foi no Vale do Silício. E lá a gente visitou as aceleradoras e treinava pitch e tudo. E eu, mesmo assim, com o negócio embrionário ali, o negócio ForSea embrionário em termos de volumes, né? Eu perguntava, poxa, eu via que a nossa oferta ela não tinha barreiras geográficas, né? E aí eu perguntava, poxa, o que eu preciso fazer para levar o ForSea para fora do Brasil, para trazer aqui para os Estados Unidos, por exemplo? Eu fazia essa pergunta. E aí eu ouvi umas 50 pessoas diferentes em uma semana lá de imersão. E algumas coisas se repetiam na fala dessas pessoas. E duas coisas se repetiam muito. A primeira é o seguinte, cara, você pode ser o melhor brasileiro nos Estados Unidos, mas você ainda vai ser brasileiro. O americano vai fazer negócio com o americano. Sim. Então, se você quiser levar o seu produto para um outro país, procure um sócio local, aí, uma pessoa que vai falar em nome da empresa. Legal. Por uma série de razões, né, a gente não trabalha Estados Unidos, mas isso foi um aprendizado que a gente aplicou. Você modelou para São Paulo. Não só para São Paulo, mas para os outros países que a gente Legal. atua. Então a gente... Portugal, tinha uma pessoa lá, ForSea Portugal, tinha uma pessoa no México, tinha uma pessoa na Colômbia. Eram sócios ou não? Eram diretores? Em geral, sócios ou alguma empresa que tinha um interesse muito grande em levantar a nossa bandeira. Mas poderia te dizer que é um sócio. No mínimo, condições muito especiais para falar em nome da nossa empresa nesses países. Então, isso de cara foi um acionável. Legal. E a outra coisa foi assim, cara, você precisa de ser o número 1 no seu país. Você nunca vai ganhar espaço aqui nos Estados Unidos se você não for, sendo estrangeiro, se você não for o número 1 no seu país. Por quê? A primeira coisa que uma pessoa vai fazer aqui é pegar um contato dela no seu país e ligar e pedir referências. Sim. Se o seu nome não aparecer no primeiro minuto de conversa, o cara não vai te dar tanto crédito. Sim. E aí eu voltei incomodado com aquilo, que eu falei, cara, como que eu estou ouvindo de feedback aqui no Brasil? E o que eu ouvi aqui, meu primeiro movimento é mudar para São Paulo. Eu tenho que estar presente lá em São Paulo. E eu lembro que essa viagem foi meio de setembro para o Vale do Silício. E aí eu cheguei, em 2 semanas eu comecei a morar em São Paulo. Eu vim meio improvisadão, assim, para fazer um teste. Bem executor mesmo. E aí, sim, meu perfil lá do Profiler, daquela metodologia lá, é executor, comunicador. Mas executor, assim, de longe. Legal. E aí eu vim... na época, a gente não tinha muito recurso. Eu vim relativamente improvisado, aluguei um quarto. E falei, cara, eu vou ficar 2 meses e eu vou visitar o máximo de empresas que eu puder. E aí eu visitei em 2 meses umas 40 e poucas empresas. Legal. E aí eu voltei desesperado porque eu não vendi nada. Nossa. Mas eu também não ouvi nenhum não.
Não teve nenhuma empresa que falou, não gostei, não quero testar e tal. E o que era? A curva de fechamento que era demorada? É, um pouco demorado. Assim, migrar de uma plataforma para outros projetos que já existiam não é algo tão trivial. E a curva dos novos projetos demorada, porque para você implantar um projeto de comunicação em tela, você tem que comprar o hardware, né? Hoje em dia tem muitas soluções de hardware as a service, né? Aluguel, leasing e tal, mas na época não tinha tanto. Então era caro, né? Implantar um projeto de volume. Sim. Mas eu falei, eu não vou desistir. Aí quando eu fiquei 2 meses aqui, voltei para BH, passei o final de ano e tal, e voltei em janeiro. E aí eu já voltei um pouco melhor estruturado, né? Onde eu ficava, os recursos que eu tinha. E aí eu falei, agora vai. E aí passaram-se mais uns 3, 4 meses e também não tinha vendido nada. E aí teve impeachment da Dilma, a coisa toda. Mas aí eu te pergunto, pô... Não, calma, deixa eu só concluir, porque aí foi bom. Então aí quando a gente fez a primeira venda, já cara... Já tá ruim. Quando a gente fez a primeira venda, aí não parou mais. Aí a gente teve legal. crescimento de 171% em 2016. Caramba. Com a primeira venda ali em abril, maio. Aí a gente começou a fechar, a gente fechou um projeto grande com a Vivo. Foi efeito cascata? Aí foi um atrás do outro. Sim, ajudou, porque aí a gente tinha case, tinha referência, um começou a falar pro outro. Legal. E aí a gente já entendia quais eram as fragilidades dos concorrentes que a gente precisava bater. Então, a gente ouvia dos próprios clientes, nossa, vocês são muito melhores nisso. Então eu já chegava com o discurso pronto. Você já entendia os diferenciais. Aí uma pergunta... E aí foi um atrás do outro, cara. Assim, em 16, 17, aí 18 teve um outro ponto de virada. Mas assim, essa foi a primeira virada. Não, animal. Uma pergunta que eu quero fazer tem outra também. É isso, para você tirar um insight aí para dar para a galera, para a audiência aí, sobre isso, porque você saiu de BH, foi para São Paulo num quarto, ficou 2 meses, não vendeu nada, passou o final do ano, voltou para São Paulo e tentou de novo, e aí depois você foi começar a cair as vendas, né? O que você... Óbvio, né? Aquele óbvio que precisa ser dito, motivação, querer fazer, querer acontecer, mas qual insight você poderia tirar assim pra galera que, pô, não vai ser nas melhores circunstâncias, às vezes não vai ser do jeito que você quer, mas faça, sabe? O que você tira de aprendizado aí pra motivar a galera que às vezes está vendendo pouco ou que tá com muito cliente no pipeline ali, não tá vendendo, tá gastando dinheiro com locomoção, porque você aluga, você bota dinheiro na frente com risco de não voltar. O que você daria de dica aí? Cara, primeiro, não desistir nas primeiras dificuldades, né? Esse é meio clichêzão, né? Sim. Mas o óbvio precisa ser dito. É meio clichêzão. Não ele desiste. Só é clichê porque ele é bom. Não desiste. Mas presta atenção no que não é dito. Presta atenção no que não é dito. Seja uma pessoa atenta. Tenha um foco, olhe de uma forma central para onde você quer chegar, mas observe a sinalização do caminho. A paisagem está ficando mais bonita. Está com frio, está começando a esquentar. Então, no meu caso, eu lembro disso. Eu lembro de eu chegando depois desses 2 meses, sentando lá em BH, mostrando para o meu sócio, falar, olha, eu visitei essas empresas, fiz uma coisa lá no Excel, aí botei ali os feedbacks, o potencial de cada uma e mapeei isso num Maps ali. Falei, olha, o que eu fiz, quem eu visitei. E eu falei, eu ainda não vendi nada, aqui estão os status, tem fulano, ciclano, beltrano que estão testando, essas outras empresas aqui falaram que em janeiro testam, essas outras aqui vai demorar um pouco mais. Tem umas que já estão com a proposta na mesa analisando, só não fecharam ainda. Mas eu falei, tem uma coisa em comum em todas elas. Não teve uma delas que não rasgou elogios na apresentação e que não se interessou por testar a solução e que falou que não queria, que não precisava do que a gente tinha. Então isso foi um combustível, porque aí a gente começou a entender a questão do ciclo de vendas. Às vezes demora um pouco mais para fechar, dependendo do que você está vendendo. E o outro ponto é você precisa buscar sustentação. Né? Não, assim, às vezes você vai ter que fazer as coisas com pouca sustentação, mas você precisa buscar sustentação. Qual foi a minha sustentação? Eu tive a confiança do meu time e dos meus sócios para fazer. Quando eu vim para São Paulo, eu deixei muitos buracos lá. Os caras deram um show lá, fizeram melhor do que eu fazia, algumas coisas que eu parei de fazer.
o time apoiava. O time falava, não, agora o Joaquim está em São Paulo e a gente foi fomentando isso. Isso foi vendido para dentro da empresa, então eu tive o apoio dos meus sócios. Tive o apoio da minha família. Legal. Na época, teve um comentário que foi decisivo para mim, assim, quando eu estava me arrumando para vir, literalmente me preparando para vir, fazendo mala e tal. Eu estava muito inseguro, porque era uma mudança difícil e tudo. E na época eu era casado e a minha ex-mulher sempre foi uma pessoa incrível, assim, uma pessoa especial. E ela falou assim, por que você está tão apreensivo? Falei, porque eu tô com medo de não dar certo. Para mim, eu via como se fosse uma última tentativa, porque eu tava há muitos anos andando de lado, sabe? Uhum. Ela falou assim, vai, a nossa casa tá aqui. Se der errado, você tem pra onde voltar. Animal. Tem uma teoria que fala de queimar o navio, né? Que às vezes você tem que chegar, descer, queimar o navio e falar que não tem volta, sim, mas nesse momento foi um ponto importante de sustentação. Na minha cabeça eu não aceitava voltar. Legal. Mas saber que eu tinha uma pessoa, né, que falou isso pra mim, que me apoiou e tal, e que era uma decisão que influenciava a minha vida junto com ela também, sim, porque eu ia ficar... No início não veio a família, né? Vim só eu ficava indo e voltando e tal. Eu ficava 10 dias aqui, 5 em BH. E foi assim durante quase um ano. Então isso foi muito importante. Tá? Foi muito importante. Então busquem a sustentação. Não é o conforto, é a sustentação. Sim. Eu não tinha conforto. Eu não estava bem acomodado, sim, eu não estava tendo acesso a tudo que eu queria, mas eu tinha sustentação. Então, eu sabia onde eu queria chegar e tinha uma base. E isso virado em 2015. E aí, 2018, o que aconteceu? Que também foi um outro momento muito importante para você. E aí foi a virada de chave pessoal, né? 2018 teve 2 viradas de chave. Primeiro, a gente perdeu o nosso maior cliente. A gente começou esse ritmo de crescimento e crescer é gostoso pra caramba. Sim. Né? Quando você cresce, tipo, ainda mais nesse momento da empresa, a gente mais que dobrava. Em 2016 a gente quase triplicou, em 2017, 2018 a gente dobrou de tamanho. Assim. Legal. Mas aí a gente perdeu um cliente e a gente entendeu que tinha uma coisa muito importante chamada operação, processos. A gente era muito coração ali. Freestyle. E a gente perdeu, cara, não porque a gente não atendia ele bem, assim. Na visão dele, óbvio, a gente deveria estar atendendo melhor. Mas a gente não contava com um fator. Como a gente estava ganhando muitos projetos, o meu concorrente bateu lá e falou assim, cara, sem saber por quantos caras te vendo, eu te vendo pela metade menos um. Caraca! Isso foi a história que chegou, né? Então, e aí, quando você mexe no bolso, você às vezes ajusta muito o escopo, né? Sim. Então, essa é uma dica que eu dou também. Assim, às vezes você tem consciência que você está entregando o melhor, mas você precisa sempre estar monitorando se você está conseguindo fazer o seu cliente perceber o valor do que você está entregando. Não é só entregar valor. Sim. Porque é colocar evidências do seu valor. Sim. E eu acho que a gente falhou um pouco nisso e a gente não contava com esse movimento tão agressivo que a gente não aprovou até hoje, a gente não concorda, é uma coisa que ganha quem perde mais. Sim. E aí a gente estruturou processos na empresa, pulverizou a base de clientes, então a gente começou a desenvolver produtos para cauda longa, para a gente não depender tanto de poucos clientes, reestruturou um monte de coisa. Tivemos que demitir algumas pessoas e foi muito difícil, a gente fez muita coisa não muito boa nesse processo, mas a gente aprendeu com isso e ressignificou isso. E no lado pessoal, esse ano foi um ano que eu acabei me separando e tudo, e aí eu percebi que eu estava tão olhando para o meu trabalho nos últimos anos, né, que eu descuidei muito de alguns aprendizados que eram importantes, que hoje eu vejo que são importantes. E aí, a partir disso, eu comecei a investir uma boa parte do meu tempo em leituras, terapia, treinos, enfim, eu comecei a olhar mais para outras áreas da vida e adivinhem, né? O meu trabalho, o desempenho e tal, não piorou, melhorou. Óbvio. Doideira. Trabalhei, eu posso dizer que de lá para cá eu trabalho menos, mas de uma forma mais inteligente, produtiva, mais né? estratégica e mais produtiva. Porque trabalhar não é sobre o quanto você fica na tela do computador, é o quanto que você produz, né? Sem dúvida. Eu acredito muito também, pego muito no pé do Júlio, que tá gordão agora, que treino assim
O meu dia, quando eu treino de manhã, quando eu pratico um esporte de manhã, eu todo dia tenho uma rotina de acordar, fazer um café e ler um livro. Muda meu dia, assim, ter um tempo só pra mim de manhã, não ouvir ninguém, não falar com ninguém, não mexer no celular. Isso me traz muito mais produtividade no trabalho. Hoje eu sou um cara muito mais produtivo. Hoje eu trabalho muito tempo ainda, quero começar a reduzir, mas eu acho que eu tenho 24 anos ainda, sou muito novo. Mas a produtividade ela é muito importante, porque eu me vi quando a gente estava saindo do segundo escritório para vir para o terceiro, a gente trabalhando igual uns condenados e eu não estava sendo produtivo, sabe? Sabe aquela sensação que você tem de trabalhar o dia inteiro e chegar no final do dia, sua to-do list não tá toda checada? Aí você fica... Só que você fez um monte de coisa, só que você não sabe se organizar, não sabe priorizar. Existe uma coisa que é, quando você não tem agenda... A agenda dos outros se torna a sua agenda, né? Sim. Então você começa a aceitar assim de toda a reunião, de tudo, e você acaba não sendo um cara produtivo. Hoje eu sou um cara que eu tenho minha listinha, prioridades, não coloco coisa no meio. Hoje, obviamente, como eu tenho um time para liderar, às vezes entra uma coisa ou outra, mas no final do dia eu quero ter a sensação de ser produtivo. E como eu tenho TDAH, tenho um monte de coisa que me confunde muito, eu procuro sempre entender o que me prejudica e o que me ajuda, né? Pô, o que me prejudica? Se eu acordo, pego o celular, já começo a pegar a energia do trabalho, isso vai me prejudicar o dia inteiro, porque minha cabeça vai ficar em algumas coisas. Então eu já vou meio que ajustando o meu dia para ser mais produtivo, e isso é muito importante mesmo. Eu acho que isso é muito particular de cada um, né? Cada um tem as suas motivações intrínsecas, cada um tem o seu modus operandi, cada um sabe, por exemplo, o Dani ele tem um probleminha de TDAH, porque às vezes ele pega o celular e ele esquece, né? Tipo, ele vai responder uma mensagem, ele ignora o que você tá falando. E você tá falando com ele faz 2 segundos. Uhum. Ele pega o celular, ele simplesmente esquece. Eu não tenho tanto. Mas eu acho que cada pessoa é uma pessoa... se conhecer, né? Se conhecer. E aí é um pouco... exatamente isso que eu ia falar, um pouco do que você disse, né? Quando você tem um momento que você precisa parar de olhar o externo e começar a olhar internamente, né? Se autoconhecer, fica muito mais fácil para que depois disso você consiga começar a criar os estímulos que você precisa para ser melhor. E aí eu queria que você deixasse uma dica aí para o pessoal que às vezes está vivendo num momento que, cara, tá só no flow automático. O que ele tem que fazer para dar uma parada e aí, pô, você começou a estudar mais, né? Se autoconhecer, terapia, esporte. Por onde começar, cara? O que para você foi o maior gatilho que você falou, meu, isso aqui mudou a minha vida? Eu acho que mais fácil que isso, elencar como prioridade. Isso, porque é importante. Às vezes a pessoa faz um pouquinho de cada coisa, mas não sabe, putz, beleza, eu treino um pouquinho, eu como um pouquinho bem, eu leio um pouquinho, eu faço uma terapiazinha, só que se você fosse intensificar, assim, primeiro isso, depois aquilo, o que você acha que foi mais importante, assim, pra você? Boa. Cara, pra mim o que foi mais importante é ter a humildade de reconhecer que tinha alguma coisa muito errada. Legal. Né? É você olhar assim, e mesmo que você não consiga descrever, você perceber, porque o seu corpo te dá sinais. Sim. O coração bate mais rápido, dá um nó na garganta às vezes. Sim. A primeira coisa é você começar a perceber esses sinais. Tem gente que vai perceber por si só, tem mais uma facilidade para se observar. Tem gente que vai perceber no dia que tiver uma crise de ansiedade, tem gente que vai perceber no dia que passa mal. Uhum. Mas assim, não ignore os sinais do seu corpo. O nosso corpo ele é perfeito, ele fala tudo pra gente. Uhum. Tá? Então, e aí quando você não estiver se sentindo bem, né, por um tempo, sei lá, por muito tempo, porque ter problema, ficar triste, isso acontece com todo mundo. Sim. A questão é o que você faz com isso. Uhum. Né? Então, acho que essa é a primeira dica. O que vai resolver, eu acho que vai muito de cada um. Sim. Né? No meu caso, eu procurei terapia. Porque eu entendi que eu precisava dividir, falar, organizar os meus pensamentos, enfim. E eu acho que eu procurei muito tarde. Uhum. Né? Uma coisa que eu... Por isso que eu acredito na geração. Olha o que vocês estão falando aqui aos 24 e 25 anos. Entendeu? Fui preocupar com essas coisas que vocês já estão atentos aos 34. Então, assim, você está uma década na minha frente em relação de vantagem, né, em relação a entrar em contato com isso.
Então, eu acho que isso vai muito de cada um. Por exemplo, no meu caso, eu procurei a terapia e dali eu comecei a me entender um pouco melhor. E depois eu fui tateando, né? Assim, na verdade, nada era muito... A terapia era novo, mas assim, treinar não era algo novo para mim. Me alimentar melhor e seguir um plano. Não vou nem dizer fazer dieta, mas tipo... Cara, se alimentar melhor, entender que existem alimentos funcionais, que tem hora que se você comer muito pesado vai te prejudicar a dormir, a trabalhar e tal. Então, eu fui retomando as coisas que eu sabia que me faziam bem e entendendo que do jeito que eu estava fazendo não estava me levando para onde eu queria. Eu estava muito estressado e não estava tendo as realizações que eu queria de uma forma ampla. Agora, isso eu acho que vai muito de cada um. Eu tenho um amigo muito próximo que ele se encontrou primeiro nos treinos. Sim. O que eu fui fazer de psicoterapia, ele começou a treinar e aquilo virou a terapia dele. Sim. E ele se equilibrou. Legal. Tem gente que vai fazer uma viagem e faz um mês de viagem. Então, assim, eu não acho que é uma coisa ou outra. Regra, né? As coisas vão se somando. Mas, assim, por onde começar? Observar o que você sente. Se conhecendo, né? Como você está se sentindo. O que a gente mais faz hoje, né? A gente tem um negócio que chama FOMO, a sigla, Fear of Missing Out. Então, quando você tem o medo de estar de fora, o medo de perder, você começa a falar sim, mesmo quando você gostaria de falar não. Então, esse é um bom começo. Se você começar a falar não para as coisas que você não tem certeza que você quer, porque não tenho certeza é não. Né? Só o sim é óbvio. Só o sim é óbvio. Sim. Eu acho que esse é o primeiro contato. É o primeiro ponto. E assim. testar tudo, né? Porque às vezes o seu camarada, ele achou nos treinos a terapia dele. Só que ele testou provavelmente outras coisas. Ou ele se achou de primeira, mas às vezes você tem que treinar um pouco, ler um pouco para você se achar onde você encontra a sua paz, né? Sim. Bom, Bora para as perguntas? A gente tem aqui para finalizar o podcast o bate-bola jogo rápido, né? Eita. A gente separou aqui, tem mais do que 4, mas a gente sempre faz 2 eu, 2 o Júlio aqui, rodadinhas de perguntas diretas. Pergunta, responde aqui pra gente finalizar com chave de ouro esse podcast que foi sensacional, hein? Então vamos, Julião, primeira. Quem ganha o jogo de hoje? 2-0 Palmeiras ou 3-0 Palmeiras? Eu tô brincando. Qual foi a pior ação de marketing que a sua empresa já fez em toda a história? Com certeza não foi com a nova dimensão digital. Com certeza. Não. Cara, é difícil assim a pior ação. Eu lembro de uma aqui, quando você falou, veio rápido. Foi uma ação não de marketing para atrair cliente, mas foi um momento que a gente estava crescendo muito e precisava contratar muito rápido, assim. E aí a gente começou a planejar algumas ações junto a faculdades que tinham cursos de formação de desenvolvedores, né, de analistas de sistemas ali. E a gente se estruturou muito para isso, fez todo um programa e tal. Era uma ação, né, de marca empregadora e a gente foi organizar um hackathon, um hackathon numa dessas instituições de ensino, né? Cara, a gente falou disso por um tempo, planejou tudo, fez material, fez camisa e tal. E aí a gente foi lá no dia e o meu time foi e aí não apareceu ninguém. Acho que teve um show de alguém no dia, alguma coisa assim, imprevista, né? Então isso foi um episódio engraçado até, a gente ficou, assim, como sempre, né? A gente tentou aprender com isso, a gente não olhou em volta, a gente poderia ter validado o interesse das pessoas antes, enfim, a gente poderia ter feito muita coisa, mas no final a gente usou aquele tempo que as pessoas tinham já reservado e fizemos uma confraternização do time, né? Legal. Foi um limão, uma limonada. Tal, mas essa foi uma ação de marketing muito frustrada. Boa, legal. Vou pegar uma aqui. Putz, eu imagino todo mundo lá. Camisa, cara, com as camisas, assim. Já viu aqueles vídeos da Black Friday que os caras começam, o vendedor começa a bater, Ah, abre a porta. Não tem ninguém. Sabe aquela vergonha ali? Cara, a gente devia devia ter feito. Na época eu nem sei se tinha TikTok lá. Teria viralizado, cara. Esse vídeo é vergonhoso. Levantando a porta, batendo assim, ó, todo mundo. Quando abre, não tem ninguém. É triste. Isso é triste. Bom, como você lida com o estresse e a pressão que vem com a gestão de uma empresa?
muitas coisas. Eu tenho muitas atitudes, né, para lidar com isso. Primeiro, aceitando o fluxo das coisas. Essa parte de autoconhecimento me ajudou muito, né? Eu leio muito sobre espiritualidade e sobre estoicismo. Legal. E, enfim, não vou entrar muito aqui, mas eu acho que as duas coisas se cruzam em muitos momentos. Sim, assim. total. E o estoicismo, uma das principais coisas que ele fala, né, que o estoicismo é uma das filosofias básicas, ele fala que você não tem que se preocupar com as coisas que você não controla. Sim. Sim. Né? Então, assim, você precisa aceitar e fazer o melhor a partir das coisas que você controla. Então, esse é um ponto. Primeiro, entender dentro do dia a dia do negócio o que eu não controlo. Tá? Então, assim, eu controlo treinar, eu controlo melhorar os processos de recrutamento, eu controlo influenciar para a gente ter um produto de fato centrado no cliente, eu controlo a imagem que a empresa passa, mas, assim, eu não controlo o que o meu concorrente faz. Sim. Eu não controlo o que o mercado quer. O que o mercado quer, um problema pessoal de um funcionário importante no negócio. Eu não controlo um problema pessoal meu, que às vezes impacta na produtividade da minha semana. Então, separar isso, o que eu controlo do que eu não controlo, Legal. É muito bom. A outra coisa é você criar momentos para se desligar um pouco. Isso é muito importante, assim. Então, a gente falou aí dos treinos, né? É uma estratégia boa. Então, se você está passando por uma fase de muito estresse, o que vai no trabalho, né? O que pode acontecer? Pode você ficar mais mergulhado no dia a dia da empresa. Sim. E aí você pode falar, poxa, nessa fase, em vez de eu treinar num horário livre, eu vou fazer uma aula de alguma coisa, eu vou marcar com o personal para você ter uma hora para sair. Legal. Nem que depois você volte, Uhum. mas você ter uma hora para sair. Essa é uma boa tática para lidar com o estresse. A outra coisa é tempo de qualidade com pessoas que te fazem bem. Uhum. Então, assim, às vezes, cara, já houve situações onde eu precisei de trabalhar o fim de semana inteiro, mas, assim, uma escapada ali para almoçar no domingo, no meio da família, aquilo dá uma renovada. Reenergizada. Né? Eu recebo muita visita de amigos, de parentes aqui em São Paulo, né? São Paulo é um lugar que todo mundo vai, ou para ver um show, ou para uma reunião, para alguma coisa. Então, vira e mexe, eu tenho algum amigo ou algum familiar me visitando durante a semana. Então, isso é algo muito importante. Mesmo que a pessoa venha num dia muito difícil, né? Eu deixo a chave da casa, libero lá na porta. Cara, você está livre aqui e tal, mas eu encontro um horário para aproveitar a companhia daquela pessoa. Isso é um privilégio. Sim. Aquela pessoa está ali e está ali comigo. Então, a gente sai para jantar, faz alguma coisa. Legal. Que mais? Pô, 3 dicas. São muitas coisas, cara. 3 dicas zonas já. Outra coisa é entender que as coisas vão dar mais errado do que certo, cara. E você precisa aceitar, né? E você precisa aceitar e reagir e aprender com os erros e entender que aquilo tá te formando. Qualquer coisa que você tá passando ali, aquilo tá te formando. Seja de bom ou de ruim. E você não pode nunca ter desculpa. Essa é a coisa mais importante, talvez. Talvez não, eu acho que essa é a coisa mais importante. Não terceiriza a responsabilidade. Sim. Cara, você é responsável pelas Sem coisas. dúvida. Principalmente se você é o líder do setor ou da empresa. Sim. Você é responsável. Uma pessoa do seu time errou. Cara, você é responsável. Sim. Você contratou, você treinou. Tem uma frase boa que para um líder, uma coisa ruim que acontece, ele tem que se olhar no espelho. Exato. Se acontece uma coisa boa, ele tem que olhar pela janela. Porque Exato. é isso, assim, tipo, você tem que assumir, não terceirizar, e se você é um líder, você tem que assumir a responsabilidade das coisas. E como você vai reagir a isso para o time entender que você é o responsável, mas que você está ali disposto a treinar todo mundo para que não aconteça mais. Sabe? E tem um clichê, né? Um clichê. Eu gosto de pegar os clichês, como o Júlio disse, né? O clichê, ele disse em off aqui agora há pouco, o clichê ele deve ter um motivo de ser um clichê, porque todo mundo fala, né? Tudo passa, né? As coisas boas passam e as coisas ruins passam.
Então, quando você estiver ali num momento de estresse, uma certeza que você tem é que aquilo ali vai passar. Sim. Né? E também, quando estiver tudo bem, não fique tão confortável. Porque vai passar. Porque vai passar também. Exato. Então, é entender que o desgaste, o estresse, ele faz parte. Tem uma série do Netflix que fala sobre treinadores, né? Muito coaches de times, de equipes, muito vencedores. Eu esqueci O o nome Abel tá lá, né? Hã? O Abel tá lá, né? O Abel deve entrar na próxima temporada. Depois coloca, eu vou procurar aqui o nome da série, não lembro agora. Fala. Mas tem um técnico lá, acho que é do basquete, que ele fala que a pressão é um privilégio. E o que significa isso, né? Que quanto mais pressão você tem, significa que você fez coisas boas. Uhum. Ninguém que é medíocre está pressionado. Só as pessoas diferenciadas que fizeram por merecer receber pressão Faz sentido. estão pressionadas. Sim. Então a pressão é um privilégio. Pensa como seria não estar ali enfrentando aquele desafio. Tentando virar aquele contrato, tentando contornar aquele problema da operação, tentando conseguir os números que você estabeleceu. Então, eu acho que quando você encara isso dessa forma e entende que você está onde você está ali por uma escolha antes de mais nada, é uma forma boa de você lidar com o estresse. É The Playbook? É o nome? The Playbook. The Playbook. Muito obrigado. Tira a última ainda. Boa, vamos lá. Porque depois dessa daí, a gente pediu uma dica e ele deu 10. Um corte aí que vai render 10 minutos. Opa. Cara, como que você lida com a concorrência no seu setor? Simples, não tem concorrência. Não, quem me dera, não. Tenho concorrência. Eu vou tirar meu último. Bom, aprendendo com a concorrência, principalmente, né? Pegando uma carona na pergunta anterior, você tem que entender que a concorrência faz parte. Tem um livro que todo empreendedor deveria ler, que é a Estratégia do Oceano Azul. Sim. Uhum. Que, em vez de você gastar muito tempo melhorando um pouquinho os parâmetros da sua empresa, você tem que, óbvio, tem que estar sempre buscando eficiência operacional, mas você precisa de um tempo para criar as estratégias que vão te colocar em outro patamar, em outra prateleira. Então é assim que eu lido com a concorrência, respeitando, aprendendo com eles. Não tenho raiva dos meus concorrentes. Sim. Tá? Respeito, admiro. Não falo mal dos meus concorrentes com os meus clientes. Mesmo quando eu não gosto, eu tenho que falar, poxa, esse cara é muito bom nisso e tudo. Porque se você nega, você não supera. Uhum. Se você nega o seu concorrente, você não vai ser melhor que ele. Então você tem que aceitá-lo e sempre buscando estratégias de diferenciação. Não só de ter o melhor produto um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais barato. Você tem que sair da briga de ganha quem perde mais. Uhum. Você tem que criar uma oferta única que o seu cliente olha e fala, cara, eu vou pagar o que estão pedindo porque isso aqui é único, isso aqui é especial, isso aqui, o retorno do que eu vou investir aqui é muito claro para mim. Sim. Né? Então, o que a gente sempre fez na Ford C foi buscar, né, assim, por que eu vou fazer mais do óbvio? Então, sempre visitei as feiras do nosso segmento a nível mundial. Assim, legal. A gente sempre esteve na crista da onda, tecnicamente falando. Uhum. Né? Então, os caras, já cansei de ir em feira, os caras falaram, a gente vai lançar isso aqui. Ia numa feira lá em fevereiro, o cara falava, a gente vai lançar isso aqui no third quarter, né? Lá no terceiro trimestre. E a gente já tinha o produto rodando, o feature rodando e tal. Então, é estar à frente, não só em termos de produto, mas às vezes de modelo de negócio, às vezes é uma oferta de serviço. Por exemplo, quando a gente foi para a América Latina, a gente entendeu que uma dor das pessoas, das empresas que compravam produtos como Ford C era não ter atenção dos fabricantes europeus ou americanos ou canadenses. Ou seja, eles compravam, mas o produto não era traduzido, não tinha suporte em espanhol, não tinha suporte no horário dos caras. Então, quando a gente falou, qual vai ser a minha estratégia? O que ninguém está fazendo? E que tem valor. Não é só o que ninguém está fazendo, é o que ninguém está fazendo que tem valor. Então, a gente logo já contratou colombianos, peruanos, mexicanos, começamos a atender os caras no fuso horário deles,
com suporte nativo em espanhol. Isso foi Legal, uma virada foda. para ganhar mercado nesses Olha lugares. aí, a pergunta sobre como você lida com a concorrência, se você entender, no final do dia, uma boa empresa ela tem que ter uma boa marca, que é branding, né, posicionamento, um bom produto e uma boa oferta para o seu cliente. E não quer dizer que a sua boa oferta ela vai ser sempre a mesma para o mesmo cliente, né? Você está Exato. falando da adaptação disso. Exato. Então isso faz com que você saia da briga do preço e vá para a briga do valor, porque valor é aquilo percebido e preço é aquilo que as pessoas vão pagar, né? E a gente falou lá atrás sobre percepção de valor, né? Não é só sobre entregar o que você vendeu, mas sobre fazer com que o cliente perceba, fala um pouco da área de CS, CX, que é até um documento que eu compartilhei com o seu time, que é sobre a área de CS, CX, é a área que faz com que o cliente tenha a percepção de ROI sobre o seu serviço. E percepção de ROI não é retorno sobre investimento de tráfego, de mídia. É sobre quanto que eu estou investindo na ForC. Está me retornando muito mais? Porque quando bater um concorrente e falar... a ForC eu tenho um preço mais barato, ele vai falar, pô, mas não, a ForC entrega muito mais do que eu pago para eles. Então, se o valor percebido for maior, ela tá até disposta talvez a pagar mais do que você tá cobrando. Exatamente. Hoje, né? Bom, e para finalizar, Joaquim, como você equilibra, ó que pergunta boa para finalizar, como você equilibra hoje sua vida pessoal e profissional como empresário depois dessa virada de chave aí de 2018? Hoje, como que é seu lifestyle? Cara, hoje o desafio é trabalhar para ser irrelevante no dia a dia da empresa. Legal. Foda. Gostei bastante dessa frase. Assim, eu vou ter cumprido o meu papel quando eu for relevante para a operação. Sim. Né? Então, o meu maior desafio hoje, né? A gente está falando aqui agosto de 23. Meu maior desafio hoje é facilitar para que os líderes da ForC tomem boas decisões melhores do que eu tomaria. Isso inclui empoderamento, né? A gente tem que repetir várias vezes, cara, eu confio em você, você está preparado. Se você errar, não é você que errou, é a ForC que errou, eu vou estar aqui para te ajudar. Capacitação desses caras tem que investir e o desapego, né, também. Você fala, a gente às vezes é apaixonado pelo negócio. Eu sou apaixonado pela história da ForC, não pelo negócio em si. Então, se em algum momento eu não for a melhor pessoa para tocar o negócio, está tudo bem. Eu quero que o negócio continue, dê certo. Então, a melhor forma de equilibrar é você formar pessoas, né, você ter pessoas que resolvam os problemas. E aí você vai começar cada dia a poder dedicar o seu tempo para coisas mais estratégicas, o que não significa que você vai trabalhar menos, mas você vai poder escolher um pouco melhor as coisas, né, em que trabalhar. E quando você faz isso, significa que você está atingindo um nível de sustentabilidade do negócio que te permite escolher ter mais qualidade de vida. Aí você pode usar esse tempo que você conquista, se você quiser abrir mais 2, 3 empresas e continuar dormindo pouco e não treinando, etc. Tá bom, talvez seja uma escolha, mas aí você vai escolher e entender o que faz sentido. E outra coisa é essa percepção que você falou muito bem, Dani, né? Que você citou, o dia que eu treino, o dia que eu leio, o dia que eu não pego o celular de cara quando eu acordo, é o dia que eu mais produzo. Então isso é autoconhecimento. Legal. E isso para você vai ser desse jeito, para o Júlio vai ser de outro jeito, mas você tem que entender o que te realiza, né? Como pessoa. O trabalho é extremamente importante, né? O seu legado, o que você conquista, os resultados que você tem no trabalho, ele financia as outras áreas da sua vida também, mas não adianta você ter só o trabalho e não estar realizando, né? Outro clichê, né? A felicidade está no caminho, não no destino. Então você precisa, enquanto você está construindo ali a sua empresa, o seu negócio, tem que estar divertido, tem que estar legal. Exato. Você tem que estar também construindo outras coisas que são importantes para você. Né? Seja aprendendo, viajando, estudando, construindo a família, tendo filhos, enfim. Quando você entende que você é um todo ali, a coisa
ela vai se encaixando automático, sabe? Legal. Animal. Bom, que podcast, hein, galera? Eu acho que foi o podcast mais longo. E o editor, quanto que foi pra aí? cacete, né? Ó, 1h30 de podcast. E não teve gracinha, não teve crise de riso, não teve Não nada, teve foi crise só de riso, conteúdo. Cara, só- eu tô achando um cara sério. Cara. Não, quando o podcast é bom. E, A pô, eu gente- acho que a gente poderia até ficar mais tempo aqui se tivesse, né, pra falar. Mas assim, podcast sensacional. Toda vez que a gente traz gente aqui é com o intuito de trazer pessoas que de fato ensinem alguma coisa, não só para vocês que estão aí, mas eu e o Júlio, cada podcast a gente aprende com todas as pessoas que já passaram por aqui e é a humildade de sentar para escutar Sem dúvida. e trocar isso. Eu espero que a gente tenha feito boas perguntas também para que vocês tenham retirado algumas informações. Joaquim, um prazer imenso ser seu cliente. Ó. Atender a ForC, para nós é um orgulho imenso atender uma empresa como a ForC, grande, representativa. Obrigado, como Andy. vocês são. Espero que a gente continue essa parceria por muito tempo e que você continue evoluindo como profissional, como pessoa, para alcançar voos maiores, porque se vocês soubessem o que no office esse cara é inteligente, vocês sentariam para conversar com ele, seja em BH, em São Paulo, onde ele estiver, hein? Júlio, alguma consideração? Queria fazer o meu papel comercial, né? De, pô, já que a gente tá com um cliente no nosso podcast, que você olhasse para a câmera e falasse um pouquinho do que é a nova dimensão digital na ForUC. De maneira bem geral aí, o quanto a gente contribui com você, o quanto a gente vem se desenvolvendo, né, como empresas juntas aí, e aí fazer um convite para quem precisa de uma agência de marketing performance para ser o braço direito aí nessas operações, fazer o convite para conhecer a gente. Boa. Boa, excelente. Bom, antes de falar um pouco da NDD, eu queria agradecer o convite. Acho que vocês são anfitriões incríveis, as perguntas foram desafiadoras, inteligentes. Então Legal. eu vou começar falando da NDD, né? Falando um pouco das pessoas que estão à frente, né? As empresas são feitas de pessoas e pelas perguntas que o Daniel e o Júlio fazem, você já tem uma ideia de como as coisas são aqui, né? E a gente está com a NDD aí há 1 ano e meio. E eles trabalham toda a parte de performance da gente, de geração de tráfego e nos atendem também como agência 360, a parte de copywriting, de criação, de estratégia. E, bom, o que me motiva muito a trabalhar com o NDD é a forma como eles reagem nos dias difíceis, né? Porque a gente ser legal e ser bacana quando tá tudo dando certo é muito fácil. O difícil é quando as coisas não dão tão certo e aí você precisa de ter ali disciplina, humildade e se propor a resolver o problema de uma forma consistente. Então, a gente tem mais motivos para comemorar com a NDD, mas nos dias que a gente teve dificuldades, os caras abraçaram a causa e não largaram o osso, né, ali até os problemas estarem resolvidos. Então, por isso eu acho que vocês deveriam conhecer aqui o trabalho deles. Eu já indiquei, né, para Já, muita gente. Vamos botar o Joaquim para ficar mais 2 meses num quarto em São Paulo visitando empresa para Brincadeiras Bom, à parte, Joaquim, agora mas só queria, para finalizar, se você ouviu esse lindo depoimento do Joaquim, eu te agradeço por isso, tá? Realmente eu acredito que 1 ano e meio já devam ter tido igual relacionamento, né? Momentos bons, momentos ruins, mas a gente sempre tá aqui para realmente nos expor a fazer o melhor. Então, se você quer conhecer e se tornar um case igual está sendo a ForUC, convido você para acessar o nosso site, que inclusive, desde o outro podcast, bem lembrado, a gente mudou o nosso site e que está rendendo muitos elogios. Foi um baita de um projeto que a gente desenvolveu aqui dentro. Então, o link vai estar aqui na descrição. Clica no nosso site e solicita o seu contato para ser também mais um case aqui da Nova Dimensão Digital. Boa. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Joaquim, sobre a ForC, entender um pouco mais dessa empresa gigantesca, com mais de 10 anos aí de existência, com clientes em mais de 7 países, 4uc.com.br, foruc.com.br, para vocês acessarem, conferirem no Instagram a mesma coisa. Joaquim, fala aí seu Instagram pra galera também, caso eles queiram seguir você, o Instagram da ForUC também. Divulguem aí os canais. O Instagram da ForUC é @ForUC, né? @4YUSEE. O meu é Joaquim Lopes, JR. E ForUC no LinkedIn também é o mesmo. Se a gente fez um bom trabalho, jogar a ForUC achou tudo. Achou tudo. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Nova Dimensão Podcast. A Nova Dimensão Digital é uma agência de marketing e performance e o nosso compromisso é com o seu resultado.